Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Morfologia Vegetal aplicada à Sistemática e Ensino de Botânica, nós iremos falar do conteúdo de Morfologia do Fruto, tá? Lembrando que esse conteúdo são aulas mais resumidas, né, na intenção de reativar esse conhecimento que vocês têm, já possuem referente a esses conteúdos de morfologia, e para que a gente possa explorar melhor durante as nossas aulas práticas, tá? O conteúdo de fruta eu vou dividir em duas aulas. Uma primeira aula eu vou falar sobre os conceitos, tá? Eu vou falar sobre os frutos complexos e vou falar sobre os frutos carnosos. E uma próxima aula para trazer algumas curiosidades e falar dos frutos secos, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, né? Vamos primeiro definir frutos, né? O fruto é o ovário ou ovários, porque tem fruto que é constituído de um ovário e tem frutos que é constituído de vários ovários, tá? É desenvolvido após o processo de fecundação. Mas também alguns frutos, eles podem dilatar sem que ele seja fecundado, que é um processo chamado de partegenocarpia, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? E dentro desses frutos, quando eles são fecundados, nós vamos encontrar as sementes, tá? Então, os frutos, eles são o ovário dilatado, ou os ovários, que dilata após a fecundação, e onde contém as sementes, contando que alguns frutos podem ser, tá, dilatados, né, pelo processo de chamado partegenocarpia. Então aqui é o ovário, tá, que é a flor feminina. Quando ele é fecundado, ele começa a desenvolver. E dentro desse fruto eu vou encontrar as sementes, tá? Aqui, né, é um exemplo de partegenocarpia, tá, pessoal? No caso da banana. A banana, essa banana que é comercializada, né, nós temos exemplos de bananas nativas que são fecundadas, mas essa banana que é comercializada, os estames dela são estéreis, que são chamados de estaminóides, tá, ou pouco férteis. Então eles não chegam a fecundar a banana, tá, ó. Então aqui estão olhando o detalhe, tá, só para vocês verem que são flores. Aqui está as sépalas, aqui está as pétalas, os estames e o gineceu aqui, e aqui está o ovário, tá, ó. Aqui o ovário, as pétalas, tá, e o gineceu aqui no meio, tá, ó. Então quando como ele não é fecundado, ele dilata sem fecundação. Então esses pontinhos escuros que você vê na banana são óvulos abortados, tá, ó. São óvulos que não foram fecundados. E aqui, né, já é uma banana que já tem sementes, é uma banana nativa, né? E ela tem as sementes, né? Então, neste caso, ela é fecundada. Mas imagina que comer uma banana com sementes não seria agradável, né? Então, inclusive, já estão sendo desenvolvidos laranja sem semente, limão sem semente, melancia, né? Justamente para pensando na viabilidade econômica e o melhor palatabilidade dos consumidores, né? Aqui também o caso do abacaxi, também é um outro exemplo de partegenocarpia, tá? Aqui é uma inflorescência, né? São várias flores, tá, ó. Conforme essas flores vão dilatando, como o espaço entre elas é muito diminuto, tá? Os frutos vão se fundindo um no outro, tá? Mais à frente a gente vai ver como que é o nome desse processo, o nome desses frutos, tá, ó. Então aqui é uma inflorescência, eles vão dilatando, dilatando, dilatando. Aqui no meio está o pedúnculo, o pedúnculo central, né? E aí esses frutos vão dilatando, dilatando até formar uma estrutura que parece que é um único fruto, quando na verdade cada estrutura dessa aqui é um fruto, tá? Mas o abacaxi também é um outro tipo de partegenocarpia. Por isso que quando nós estamos comendo não tem sementes, tá bom? Então, um outro exemplo de partegenocarpia. Aqui, por exemplo, já é um caso interessante, né? Que a gente vê que é uma flor com vários ovários. A gente viu aqui, por exemplo, que é uma flor, né? No caso da abóbora, é uma flor com um único ovário. Nós vimos aqui também que é uma flor com um único ovário que fecunda, que dilata sem ser fecundado. Aqui também nós estamos vendo uma inflorescência, são várias flores formando um fruto, né? Uma estrutura que parece um fruto. Agora nós temos aqui o caso do morango, que é uma flor com vários ovários. É uma flor com vários ovários, tá vendo? Bem de pertinho, cada um desse aqui é um ovário. E o que acontece aqui? Observe que
o receptáculo floral, que é onde o estigma está soldado, ele é convexo, né? Ó. Ele é convexo, tá vendo? Ó? Formando como se fosse uma meia-lua, tá? Ó. Então essa parte vermelhinha que nós comemos do morango é o receptáculo floral. Os frutos são esses pontinhos aqui amarelo, tá? Ó. Esses pontinhos amarelos, tá? Então aqui é um exemplo, tá, de uma flor com diversos ovários que está formando aqui um fruto complexo, né? Que é chamado pseudofruto. E na verdade os frutinhos são só essas bolinhas amarelas. Esse vermelhinho é o receptáculo floral que se desenvolve junto com o fruto após a fecundação, tá? Bom, as partes dos frutos, né, a estrutura de proteção das sementes nós chamamos de pericarpo. E o pericarpo ele vai ter três partes, tá, pessoal? O epicarpo, que é a parte mais externa do fruto, geralmente a casca do fruto, né? O mesocarpo, que é essa região mediana aqui, tá, ó. No caso da laranja, essa massinha branca aqui. E o endocarpo é a camada mais interna, tá? É a camada mais interna desse fruto, que é a parede interna do fruto, tá? No caso aqui, né, esse amarelinho são pelos, tá? Então nós temos aqui a parte externa, que é a casca, o epicarpo, essa massinha branca que é o mesocarpo, e a parede interna do fruto, que é o endocarpo. Alguns frutos, a gente vai ver um pouco mais adiante, esse endocarpo, essa parede interna do fruto, ela pode ser lenificada e formar o caroço, tá? Formar um caroço, como é o caso do coco, é o caso da manga, do pêssego, da azeitona, tá? Que formam um caroço e a semente fica dentro desse caroço, tá? Então isso aqui, né, são as partes do fruto, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Então o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo formam o pericarpo, tá? Então, quanto ao número de semente, os frutos podem ser classificados como monospérmico, quando ele só tem uma semente, como é o caso do abacate, da manga, do umbu, né? Então aqui nós temos somente uma semente constituindo esse fruto. A semente está dentro aqui do caroço, tá, pessoal? Isso aqui não é a semente. Aqui é o epicarpo, aqui é o mesocarpo fibroso e aqui tem um caroço, né, ó? E dentro desse caroço tem a semente. A mesma coisa para o abacate, né, ó? O epicarpo, mesocarpo e o caroço aqui, né, ó? Tem uma casquinha aqui ainda, uma película que protege a semente, que é o endocarpo. E a mesma coisa aqui, epicarpo, mesocarpo e aqui dentro tem a semente, tá? Bom, é dispérmico quando ele tem duas sementes, duas, né, que é o bacuri. Bacuri não, que é nome, acho que é o bacuri mesmo, eu não me lembro, acho que é o bacuri. Aqui é o piqui. O piqui pode variar, tem piqui que tem umas espécies que tem duas sementes, tem espécies que tem três, tá? Mas geralmente tem duas sementes, então são dispérmicos. Aqui uma espécie de piqui que tem três sementes, trispérmico. Aqui é o pinhão, né? Um caso de uma euforbiácea que tem três sementes. Aqui tem uma semente, aqui tem outra, tá? Ó, são três lóculos. Não dá para ver aqui que está dentro, mas pela quantidade de lóculos tem três sementes, tá? Então eles são chamados de trispérmico. E polispérmico quando tem mais de três, como é o caso aqui do mamão, da abóbora, do tomate, né? E vários outros frutos que têm mais de três sementes são classificados como polispérmico por possuírem mais de três sementes. O fruto carnoso, pessoal, quanto à consistência desse pericarpo, tá? O pericarpo ele pode ser suculento. Quando ele é espesso e suculento, nós falamos que esse pericarpo ele é carnoso, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui de frutos carnosos, tá, pessoal? E quando, né, depois que a gente vê vamos ver outra definição, quanto à consistência do pericarpo, ele pode ser carnoso, quando ele tem ele suculento, e quando esse pericarpo não é suculento, quando ele é enrijecido, tá? Nós falamos que o fruto é seco, quando esse pericarpo fica lenificado, como é o caso aqui do ipê, né, que é o pericarpo dele, da mamona, do timbó, tá? São frutos secos por não ter o pericarpo suculento quando maduros. Então, quanto à deiscência, tá? O que é a deiscência? É a abertura do pericarpo. Se quando esse fruto está maduro, se há ou não abertura do pericarpo. Alguns frutos, como o tomate, pode abrir, mas não é porque ele é deiscente. É porque pode ser alguma doença, né,
que está causando essa abertura do fruto. Mas, por exemplo, isso aqui é o xixá, em alguns lugares chama amendoim de bugre. Observe quando esses frutos estão maduros, o pericarpo se abre e as sementes podem ser arremessadas ou elas podem cair, tá? Ó. Aqui é o pau-terra também, ó, que é a Volquísia diverge, a qualia, grande flora. Observe também que ele se abre, né? Esses frutos têm alas, né? Tem sementes aladas e elas são dispersas pelo vento. Então, isso aqui são frutos deiscentes, que quando eles estão maduros, eles rompem o pericarpo, tá? E esses são frutos indeiscentes, que quando estão maduros, o pericarpo não se abre, tá? Como é o caso do tomate, do melão e de vários outros frutos também, tá? Quanto ao número de carpelos, pessoal, esses frutos, os frutos, eles podem ser, tá, unicarpelar, quando ele só tem um único carpelo, um único ovário, um único estigma, como é o caso aqui, tá, ó. Então esse aqui é um monocárpico, porque ele é oriundo de um GNC unicarpelar. Lembrando que aqui é, ó, um carpelo. Aqui ele é apocárpico, que é uma flor com vários ovários livres. E aqui é um ovário sincárpico, lembrando lá, né, que os ovários são soldados, tá, formando uma única estrutura, tá? E eu sei por conta aqui dos estigmas. Mas aqui observe que só tem um ovário aqui é a flor do abacate, tá, pessoal? Ó. Um ovário e um estilete só, então é uma flor monocarpelar, porque ela só tem um pistilo, então só tem um carpelo. Aqui é um fruto proveniente de uma flor com vários ovários, diário carpelar, né? Então os ovários são livres. Então é um fruto diário carpelar, porque ele é oriundo de uma flor com diversos ovários. Tá, ó, 1, 2, 3, todos livres. Então aqui é um fruto, né, quanto ao número do carpelo, a gente classifica como um fruto diário carpelar, porque os ovários, né, eles são livres uns dos outros. E aí nós temos o sincárpico, que é oriundo de uma flor, né, gamo-carpelar, tá, ó, ou sincárpico. Tá? Observe aqui, ó, que tem só tem um ovário, mas se a gente observar que tem ramificação de estigma, que significa que tinha vários ovários, mas eles se fundiram em uma peça só, tá? Formando um único ovário. Então, o caso do mamão, por exemplo, da laranja, que a gente já viu também lá na aula de flor, né, são exemplos de frutos gamo-carpelar, tá? Ou frutos sincárpicos, tá? Aí a gente vai entrar agora nos casos particulares, que são esses frutos complexos, e a gente vai falar primeiro dos frutos múltiplos ou agregados, tá? O que seria um fruto múltiplo? O morango é um exemplo de um fruto múltiplo. Ele é resultado de uma flor, pessoal, com diversos ovários de uma flor de alho carpelar. Então observe que aqui nós temos vários ovários livres uns dos outros. E o que acontece aqui? Né? Cada ovário dá origem a um fruto, tá? E quando a gente olha, então cada ovário desse aqui, o receptáculo floral ele se dilatou, né? Eu já havia falado sobre isso. Então é uma flor com vários ovários livres um do outro, que eles se dilataram, tá vendo aqui, ó? Cada um desse aqui tem um ovário, um estilete e um estigma, tá? Representando aqui no desenho. Isso aqui é o receptáculo floral carnoso que se dilatou quando as flores forem fecundadas. Isso aqui então, pessoal, cada uma bolinha dessa é um fruto. Então isso aqui é um fruto múltiplo, porque ele teve origem de uma flor, apesar de ele ser um pseudofruto, mas ele é um fruto múltiplo, porque ele se originou de uma flor com diversos ovários livres uns dos outros, ou seja, ovários de alho carpelar, tá? Nós temos aqui no caso a sorose, tá? Os frutos compostos, isso são frutos compostos, ou também chamados de infrutescência. Então observe que as infrutescências são oriundas de uma inflorescência. Então o que acontece aqui? Nós temos o ovário e as demais peças florais do eixo da inflorescência tornando-se um fruto, dando a impressão que é um fruto carnoso. Então aqui nós temos o eixo floral, né, ó. Então é uma inflorescência, a sorose, então ela se origina de uma inflorescência. Essas flores aqui da inflorescência, elas começam a dilatar e por falta de espaço elas vão soldando uma da outra, dando a impressão que é um único fruto carnoso, quando na verdade são vários frutículos, cada um desse aqui é um frutículo, grudado um no outro, formando
uma estrutura como essa aqui, isso aqui é o eixo floral, né, que a gente chama talo, mas é um eixo floral, e cada um desse aqui é um fruto. Tanto é, se eu pegar uma faquinha e contornar, eu consigo tirar cada frutículo desse. Tá? Então isso são chamados de sorose, que são os frutos compostos. Qual que é a diferença do múltiplo para o composto? Aqui é uma flor com vários ovários e aqui é uma inflorescência. Tá? Aqui é o cicônio. O que acontece aqui no cicônio? É o caso do figo, tá, pessoal? Quem já comeu figo, na verdade está comendo uma flor. Tá? Quando você está comendo figo, você está mastigando, tem tipo umas pedrinhas, né? Parece areia. Essa areinha que é o fruto. Tá? Então, o que acontece aqui no caso do figo? O receptáculo floral, ele envolve completamente a inflorescência. Tá? Então, isso aqui é o receptáculo floral. E as flores ficam aqui dentro. Ó. Aqui estão as flores, tá vendo? Ó? Aqui dentro estão as flores. Tá? Ó. Isso aqui são as flores. E aí, tanto é que quem produz figo geralmente põe um saquinho nele para impedir que aqueles besouros ou outro tipo de insetos entrem aqui e coloquem seus ovos, e esses ovos podem eclodir, né? E as larvas podem danificar essa inflorescência aqui. Tá, ó. Então, isso aqui, o cicônio, então, é quando você tem o receptáculo floral fazendo o envolvimento total da inflorescência. Tá, ó. E as flores ficam internas a esse receptáculo floral. Tá? Então, isso é E aí, quando esse fruto é fecundado, eles vão gerar uns frutinhos secos, que é aquelas bolinhas lá. Tá? Que quando a gente está mastigando, parece que tem tipo areia, que são os frutinhos, que ficam as bolinhas amarelas, como a do morango. Tá? Então, esse aqui é o ostíolo, e esse receptáculo aqui envolvendo a inflorescência é chamado de cicônio. Tá? Aí nós temos os frutos complexos verdadeiros, né, que são aquelas estruturas que parecem ser fruto, mas não são, né? Então, geralmente, quando a gente olha aqui, né, no caso do caju, aqui é o pedúnculo, tá, pessoal? E aqui tá a flor. Então, esse aqui, tá, pessoal? Isso aqui é o ovário que tá aqui, ó, tá, ó. E essa parte aqui, ó, é o pedúnculo, tá, ó. Essa parte aqui é o ovário, isso aqui é o pedúnculo. Então, conforme quando a flor do caju é fecundada, o pedúnculo começa a dilatar junto com o ovário. Então, ó, ele vai dilatando junto com o ovário até formar essa estrutura carnosa. E aí as pessoas têm o hábito de achar que isso é o fruto, isso aqui é a semente. Na verdade, isso aqui é o pedúnculo, tá? É um falso fruto, parece fruto, mas não é. E esse aqui é o fruto. Se eu abrir isso aqui, vai ter o epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E lá dentro vai ter a semente. Mas você tem que tomar cuidado que o caju, né, o fruto do caju, ele tem uma nódoa que ela pode causar irritação na pele, tá? Então por isso que geralmente não é recomendado abrir isso sem luvas, tá? E tem um odor bem forte também, tá? Então isso aqui é um pseudofruto, tá? Um outro pseudofruto é o pseudofruto do tipo pomo, tá, pessoal? No caso da maçã, observe que aqui nós temos um ovário ínfero, onde o ovário está dentro do receptáculo floral. Tá, ó. O ovário está dentro do receptáculo floral. Quando essa flor está fecundada, o que acontece, pessoal? O fruto é só isso aqui, ó. É um frutinho seco. Tá, ó. O ovário começa a dilatar por conta da semente, mas o receptáculo floral ele dilata junto. Tá, ó. Ele começa a dilatar também. E quando ele dilata, ele forma uma estrutura carnosa que aparenta ser o fruto. Mas na verdade, o que é o fruto é somente essa estrutura aqui no meio, ó. Tá, ó. Só isso aqui que é o fruto. Tá, ó. Só isso é o fruto. Essa outra parte carnosa que nós comemos, tem gente que é guloso e come tudo, né? Isso aqui é o receptáculo floral, isso aqui é o fruto. Tá? Então o que na verdade se consome da maçã é o receptáculo floral. Então o fruto da maçã só é isso aqui, ó, essa parte mais que forma uma estrela. Essa outra parte carnosa é o receptáculo floral. Tá bom? Isso então é o pseudofruto, porque a estrutura que a gente pensa que é o fruto, na verdade não é. É o receptáculo floral. Tá mostrando aqui, tá vendo? Ó? O fruto tá aqui no meio, isso aqui é o receptáculo floral. Quando a flor é fecundada, o receptáculo floral dilata junto com esse ovário, dando a impressão que essa estrutura aqui que é o fruto, quando na verdade é só essa parte aqui no meio estrelada. Então esse aqui é um pseudofruto do tipo pomo e esse aqui é um pseudofruto do tipo balaústa.
tá? Que é o caso da romã. Observe aqui, pessoal, que a romã, tá? A romã, observe também que é o mesmo caso da maçã. Ela tem um receptáculo, o ovário ínfero, tá? Ele está escavado dentro, ele está incluso dentro do receptáculo floral. Então, essa parte vermelhinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa parte vermelhinha aqui é o receptáculo floral. E essa parte branca aqui é o fruto, tá, ó? Daqui para dentro é o fruto, tá, ó? Tanto é que a gente sabe que isso aqui é o receptáculo floral por conta das sépalas persistentes aqui, tá vendo, ó? Aqui as sépalas e aqui, ó, tá vendo parte dos estames. Só que o que difere a balaústa do pomo é que aqui forma o receptáculo, ele fica seco. E lá na balaústa, no caso dos pomos, o receptáculo fica carnoso, tá? O que difere um do outro. Um fica seco e o outro fica carnoso. Aí que nós temos os frutos simples, que é resultado de uma flor com único ovário. Pode ser ele um ovário simples ou pode ser um ovário sincárpico, tá? Ou seja, onde os ovários se fundem formando uma única estrutura. Então, aqui nós temos o caso do mamão, tá, ó. E aqui nós temos o caso da laranja, que ele não se enquadra nos modelos anteriores. São frutos simples porque eles são oriundos de uma flor ou monocárpico, né, de um ovário monocárpico, ou sincárpico, tá, ó. Então, aqui nós temos tipos de frutos simples. Aqui são frutos simples carnosos, que eles são oriundos de uma flor. O ovário pode ser sincárpico, né, com vários ovários foldados um no outro. Aqui era um ovário, aqui era outro, aqui era outro, aqui era outro, aqui era outro. Eles se fundiram e formaram uma única estrutura. Então o número de lóculos aqui, né, obviamente era o número de carpelos que soldaram, o número de ovários que soldaram e formaram uma única estrutura, né? Ao mesmo vale para goiaba, tá, ó. Eles são polispérmicos, ou seja, tem várias sementes. E o pericarpo é carnoso e não forma caroço, tá, pessoal? Então, esses são frutos simples carnosos do tipo baga, tá? Onde você tem o pericarpo carnoso, tá? Sem a formação de caroço. Aqui nós temos os frutos carnosos simples do tipo hesperídeo, né? São frutos carnosos porque tem o epicarpo, mesocarpo suculento. Geralmente a gente não come porque não tem sabor. Mas uma característica dos hesperídeos, tá, pessoal, é que o pericarpo, ele tem essências, né? Tanto é que quem já era criança, se você quando está comendo uma mexerica, uma laranja em um ambiente fechado, ela logo se anuncia pelo aroma, né? Que se espalha pelo ar. Não tem como comer uma laranja ou uma mexerica no lugar fechado sem que as pessoas percebam, porque o pericarpo tem essa essência cítrica, né? E essa parte aqui interna, tá, pessoal, que é o carpelo aqui dentro, ele está organizado em formato de pelos e esses pelos armazenam suco. Isso é uma característica dos frutos do tipo hesperídeo, tá? O pericarpo com essência e o carpelo interior formando pelos que armazenam água ou sucos, né? E aqui nós temos os frutos do tipo peponídeo, tá? Que são frutos também carnosos. Eles são oriundos de flores com ovário sincárpico, ou seja, são os carpelos que se unem formando, geralmente são os carpelos, aqui ó, se a gente olhar aqui era um ovário, aqui era outro e aqui era outro, então eles se fundiram, né, e formaram um único ovário, tá? Então, os peponídeos, eles têm uma característica que eles têm o pericarpo, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo carnoso, não forma caroço, mas quando eles estão maduros, tá, pessoal, o carpelo ele se desidrata, né? Ele absorve essa água que está aqui no interior desse carpelo e fica um oco aqui dentro, tá? Fica um vazio, uma cavidade interna nesse fruto por conta da desidratação do carpelo, tá? Então esses são os frutos do tipo peponídeo. Aí aqui nós temos as drupas, né? A característica da drupa é a formação do caroço, né? O epicarpo tá aqui. O mesocarpo, que ele é fibroso, é fibra, né? Forma esses fiapos, como é na manga, né? Os fiapinhos da manga que são fibras. A mesma coisa no abacate, no pêssego, né? Quem está comendo sempre fica aqueles fiozinhos, que é o mesocarpo fibroso. E a formação do caroço, né? Então isso aqui é o endocarpo formando o caroço e dentro está a semente do coco. Aqui dentro estaria a semente da manga
aqui está a semente do pêssego, e aqui tem um caroço também, e aqui dentro está a semente do abacate. Então as drúpulas são caracterizadas geralmente porque elas são monospérmicas, só tem uma semente, e tem um caroço e tem um mesocarpo fibroso. Então, pessoal, inicialmente nessa primeira aula de frutos, a gente falou dos frutos carnosos, dos pseudofrutos e características gerais. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade e terminar falando dos frutos secos. Espero que isso tenha ajudado vocês a relembrarem o conteúdo de frutos e até a próxima aula.